Boa tarde, mais uma roda de chimarrão hoje com bastante frio no Rio Grande do Sul, em alguns lugares até com neve. E aí o calor humano vem através dessa conversa, dessa roda de chimarrão. A gente convidou o Robson Cavalheiro para falar um pouquinho sobre a dança e como é que essa dança age, né? Como ela é um agente de cidadania. Cláudio Rossano, as primeiras palavras aí para recepcionar o Robson. Boa tarde a todos. Robson, meu amigo, meu irmão de longa data, seja bem-vindo a esse espaço que nós criamos para uma conversa com amigos, né, com a filosofia de uma roda de chimarrão. Seja bem-vindo. Fica à vontade, Robson. Conta para a gente um pouquinho da tua história, como é que a dança mudou a tua vida. Boa tarde, Ozelito. Boa tarde, Rossano. É uma grande satisfação, né? Primeiro, poder estar conversando com vocês, dois professores conceituados. O Cláudio Rossano é um grande amigo, é um irmão, na verdade, porque nós nos conhecemos na infância e desde então essa amizade perdura e perpassa tempo e dificuldades que só nós dois sabemos que passamos nessa vida aí. Falar da minha história, o tema a dança como agente da cidadania é falar da minha vida, né? Da minha trajetória como indivíduo no mundo, da minha carreira artística e profissional, pois eu sou nascido e criado em Santana do Livramento, lá na fronteira da Paz, divisa com Rivera, e de lá saí para o mundo, que nem costumo dizer. Me criei participando de entidades tradicionalistas, lá em Livramento, uma coisa muito comum dentro da nossa terra, da nossa cidade, que é uma região agropastoril e tem na cultura gaúcha uma vivência do povo local, né? Desde cedo a gente tem o contato, mesmo que a tua família não tenha a atividade agropastoril no hábito, alguém próximo a ti vai ter. Então, essa vivência da lida com o campo, da atividade rural e também artística ligada à cultura do nosso povo é comum. Como um jovem negro, pobre, criado na vila, estudando em escolas públicas lá na cidade, eu hoje me considero um grande vencedor. E sempre que eu e o Rossano conversamos, que nós falamos das nossas vidas, nós enxergamos, nós olhamos para trás com um sentimento de orgulho pela caminhada, pelos ensinamentos, pelas vivências que tivemos, porque nos locais onde a gente se criou, nos bairros, as dificuldades de famílias pobres, né? Teríamos tudo para entrar no comodismo da vida fácil e nos desvios que todos os dias aparecem nas nossas caminhadas, né? Então, eu comecei dentro da escola, da escola onde eu estudava, tinha um grupo de dança e eu participava dos ensaios desse grupo de dança, mas como eu ouvia muito, né? E a cultura do povo de falar aquele negócio de que a dança não era para homem, a dança não é para homem, a dança é coisa de mulher. Então, tudo isso inibia, né? Me inibia como qualquer criança normal ali, inibia de participar mais ativamente desse grupo. Então, eu participava dos ensaios, na hora de apresentar, eu não aparecia. A mesma coisa acontecia no CTG também, né? A minha família toda participava, quase toda, né? Não vou generalizar, porque meu pai mesmo não é um tradicionalista. Participava de
de um CTG próximo à nossa casa, e que tinha um cunho social e cunho social, político e ideológico, não só social, porque o CTG era o CTG Princesa Isabel. Só o nome já diz tudo, né? Então, era o conhecido CTG dos negros, lá em Livramento. E esse CTG tinha uma parte cultural e artística muito desenvolvida pelas pessoas que estavam lá, por os diversos motivos que a gente conhece, que as pessoas às vezes esquecem dos negros. Quando um negro entra para fazer alguma coisa, ele traz um cabedal de história, de lutas e de ancestralidade nas costas, que tudo que ele vai fazer, ele entra para fazer muito bem feito, ele tenta, pelo menos, fazer da melhor maneira possível. Então, esse CTG, ele colocava na sua parte artística e cultural sempre entre os destaques. E além do destaque natural, né, por ser diferente, quando iam os grupos de dança dançar, era uma coisa diferente, porque tu via uma maioria de negros, né, e dois brancos ali dançando junto, quando tinha, né? Então, a minha família participava desse grupo, desse CTG, e eu comecei a participar muito em virtude de uma viagem para o festival que acontece na cidade de Taquarimbó, La Fiesta de la Pátria Gaúcha, né? E o grupo iria fazer o show os shows, não eram uns, eram vários shows dentro do festival, e meu irmão iria, meus primos iriam e eu não, porque eu não dançava no CTG ainda. Daí foi onde eu firmei nos ensaios, comecei a ensaiar e nunca mais parei. Todos eles pararam e resta um, que nem aquele joguinho do nosso tempo lá, né? Todos eles pararam e eu continuei. E esse CTG foi muito importante nessa formação, porque por nós convivermos entre iguais, o estereótipo do gaúcho que o Brasil inteiro tem, eu não tenho no meu imaginário, porque eu me criei com aquelas imagens de homens negros bem montados, em cavalos bem encilhados, de pessoas negras dançando com toda a classe, toda a elegância, com agilidade. Então, o meu imaginário foi formado por esses negros, foi formado por essas imagens. Então, eu nunca me limitei ou tive vergonha de participar. E isso é natural da corporeidade do ser humano, né? Então, hoje, em diversos campos da educação, da psicologia, da psicanálise, enfim, se fala em corporeidade, a questão da relação entre a mente e o corpo e as vivências, né, que são relacionadas a isso. E, para mim, essa corporeidade negra, ela também é gaúcha, desde guri, desde criança, desde a infância, porque meu avô tinha isso, meus tios tinham isso, e os meus pares, meus primos, meu irmão, todos passaram pelo CTG. Então... Sabes, Robson, só te interromper para te contar um exemplo que eu vivi, assim, de uma pessoa que me comentou uma vez, assim, não tem negro, né, assim, vestido piochado. Eu disse, tem bastante, eu conheço vários. Então as pessoas realmente têm no imaginário só os alemães ou os gringos, né? E não é verdade. Na verdade, a gente tem muitos exemplos. Eu conheço muita gente que vai ao CTG, que dança, né? E, como tu disseste, faz parte dessa nação gaúcha, né? Que não é só brasileira, que também está na Argentina, que também está no Uruguai. Eu acho muito bonito porque não é só uma tradição, como às vezes pode passar, de cantar, de dançar, mas como tu disseste, é um conjunto de conhecimentos, de princípios, de valores, que envolvem, inclusive, ações sociais. Perfeito, Ozelito. Essas questões aí todas
num papo também, o Papo Folk, com o núcleo de folclore da Universidade de Pelotas, a gente debateu entre três negros. Eu, o Rosan Borges, que é aqui do Rio Grande do Sul, gaúcho de Alegrete, mas hoje radicado no Rio de Janeiro, e o professor maravilhoso Manuel Gildo, que é docente do curso de dança da Universidade de Pelotas, e nós trouxemos à tona exatamente esses paralelos de negritude e tradicionalismo, e esse estereótipo, essa figura que foi elencada para representar o gaúcho, né, que é esse descendente de europeu, branco, de olhos claros, né? E para nós da fronteira, o Rossano também sabe muito disso, dificilmente nós vamos ter esse personagem, porque nós somos mestiços na natureza, nós somos pelo duro lá, então... Nobres fronteiriços, né? Exatamente. Não, Robson, mas foi muito legal tu falar em estereótipo, né? Porque o Ozelito não é do Rio Grande do Sul. Então, quando ele disse eu conheço algumas pessoas e tal, é porque primeiramente chegou um estereótipo do gaúcho para ele, e depois agora na vivência dele no Sul, ele viu, não tem essa coisa, esse estereótipo ele vai do imaginário mesmo, né? Sim. Na verdade, a minha experiência é que tudo que me disseram que era no Rio Grande do Sul é o que não é. Tem muito mais coisa do que se constrói mesmo nessa imagem. Nos países aqui do lado, aqui, né, aqueles que não têm oportunidade de vir ao Brasil, a imagem do brasileiro é a imagem de um, sei lá, de um não, eles não conseguem. Por exemplo, uma vez eu estava na Argentina tomando um chimarrão e eles achavam que eu era brasileiro, que eu não podia tomar chimarrão que nem eles, sabe? Parece que era só caipirinha, samba, futebol. Não, para aí. O Brasil ele tem uma dimensão continental e é multicultural, né? A gente tem tanta coisa no nosso país, né? Que é diferente, né? E principalmente na própria fala, né? A gente, se pegar alguém lá do norte, do nordeste, um do sul, não quase dá para entender. São idiomas, são dialetos, né, completamente diferentes. Não, e essa é com certeza a grande beleza, para mim, na minha concepção, o grande valor, né, do Brasil, ao mesmo tempo que esse fato ele é importante que as pessoas tenham noção de que eu sou uma exceção, que nós somos exceção, de termos orgulho de botar uma pilcha, e cada um tem a sua vivência, como eu disse, a questão de corporeidade, cada um tem as suas relações com o ambiente onde ele está. Então, quando a gente fala aqui nessa conversa, e aí que eu começo a conversar com o Rossano, e a gente fala, e aí o D começa a ficar mais forte, o sotaque de Livramento, de fronteira, né, fica mais acirrado. Quando nós começamos a falar sobre isso, é importante que a gente respeite as diferenças, essas diferenças que nos fazem fortes, porque eu sei que muitos negros não tiveram essa vivência, que os negros que moram em Caxias não podem ter a mesma satisfação que eu tenho, se sentir tão à vontade dentro de um CTG, porque para eles é uma raridade ver um igual, um negro dentro do CTG. Eu lembro de diversos lugares, não Caxias, mas eu lembro de diversos lugares onde as pessoas me contratavam por telefone, ainda não eram as redes sociais, né, tão valorizadas assim, não era todo mundo que tinha tanto acesso, então as pessoas contratavam o Robson Cavalheiro pelo nome, né, e não por conhecerem. Mas o cara tem nome de cavalheiro. Exato. Aí você já espera. Exatamente. Um príncipe encantado. Exatamente, Ozelito. Então as pessoas criavam dentro da concepção de ouvirem muitas vezes, muitos ouviam meu nome em eventos, vendo meus trabalhos funcionarem ativamente nos palcos, e criavam aquele imaginário.
lá vem o Robson Cavalheiro. E certa vez eu estava num evento, acho que o Rossano lembra dessa história, porque eu conto ela frequentemente. Eu estava num evento parado e iria entrar um grupo de danças com uma coreografia minha. E eu não estava pilchado, porque eu não sou não é a pilcha não foi a pilcha que me fez gaúcho, né? Então eu estava nesse evento e parado assistindo o grupo, e o grupo preparando para dançar, e as pessoas comentando do meu lado sobre o trabalho da coreografia que tinham ouvido falar, e algum deles diz assim, daí terminou a coreografia e o cara vira para o lado e fala para a senhora que está do lado dele, diz assim, que trabalho, coreografia, esse alemão é fera. E ela disse que alemão, o Robson Cavalheiro. E eu achei até que era uma piada, eu achei que ele estava fazendo algum tipo de piada, né? Foi incrível. Então, esses fatos do imaginário comum, do imaginário social comum, eles, muitas vezes, eles criam barreiras, né, para as pessoas, para quem conhece ou para quem quer conhecer realmente a cultura do Rio Grande do Sul. Mas, e essas barreiras impedem muitas vezes... Isso, eu queria que tu desse uma ênfase agora aí, porque a gente pulou do Menino da Vila para o Robson Cavalheiro, famoso, contratado para fazer coreografia, e aí ficou essa lacuna. Me conta como foi que a dança transformou o Menino da Vila no Robson Cavalheiro. Eu queria fazer um comentário aí, porque como eu conheço o Robson desde muito tempo, né? Eu acho que a adolescência ali foi importante, assim, porque eu participei dessa parte da história com o Robson, e eu lembro que os primeiros trabalhos dele foram nessa época de adolescente ainda, e o Robson, assim como eu e todos que participavam no movimento, né, a gente sonhava sempre em dançar em altos lugares, fazer coisas, e o Robson, ele fazia parte do sonho dele, sabe? O sonho dele não era distante, né? E o Robson, ele acreditou muito nisso, né? Robson, fala um pouco dessa adolescência aí de criação a gente se emociona porque os assuntos levam, né, a isso, e aí começa a falar e cada parte tem uma grande importância na minha vida. E como que o Guri da Vila chegou, desenvolveu, né, para chegar até o Robson Cavalheiro, que é contratado, que nem o Oselito falou. Do CTG Princesa Isabel, onde era uma questão familiar, nós íamos para os palcos, ali eu tive essa questão de ideologia, essa questão de afirmação, de não ter vergonha de quem eu era, de me apropriar do ser humano, do negro. Então, já na infância isso. O medo era quando saísse dali. E aí veio... Ali eram os iguais. Exatamente, e o medo era quando eu saísse dali. E até que meu irmão parou de dançar, meus primos, quase todos pararam de dançar, e fiquei eu dentro do CTG Princesa Isabel, dançando. E numa conversa com os guris do grupo que o Rossano dançava, que o Cláudio Rossano dançava, que era o grupo Pitangueira, surgiu a possibilidade de eu ir para o grupo em que eles dançavam. E então a professora Carmen Machado, que é uma mãe para todos nós, né? É um ser iluminado na minha vida, assim como a dona Maria Aparecida, minha mãe, a dona Carmen Machado, ela é um ser de luz que apareceu nas nossas vidas, e não só eu, com certeza, Cláudio Rossano, Taiguara Santana Fagundes, Alessandra, e todos nós que passamos por ela. Se nós temos carreiras hoje que podemos dizer assim, que são afirmadas, devemos muito a essa mulher. Porque ao me transferir, para me transferir para o Pitangueira, que era o grupo que eles participavam, veio esse medo, essa incerteza de que, primeiro, não era o mesmo estilo de dança que eu dançava, né? Meus pares já não eram mais
da mesma raça. Tá? E eu saía de um CTG que era uma extensão do quintal da minha casa, porque eram poucos passos, eram poucas quadras de caminhada da minha casa, da casa onde minha mãe reside até hoje, até o CTG, onde ainda é lá em Santana do Livramento, para um outro CTG muito distante da minha casa, e com pessoas totalmente diferentes, que não eram meus colegas da escola, estudavam em outras escolas, né? E tudo mudaria. Enfim, resumindo a história, essa mudança foi uma grande surpresa para mim. E o chegar no Pitangueira e conhecer a Dona Carmen, aceitar o convite, conhecer a Dona Carmen, vivenciar tudo isso, foi, para mim, a grande mostra de que aquele racismo que a gente sabe que existe, ele não é uma questão só de cultura. Eu acredito isso a maldade do ser, que independente de raça, de credo, está no coração de certas pessoas. Então, não interessa qual a cor dele. Se tiver a maldade, o racismo vai existir. Essa é a grande verdade, na verdade, né, Robson? Que as pessoas que são más, que são ruins, que têm sentimentos ruins, elas vão encontrar uma forma de tentar te afastar. A gente vê hoje, é um grande exemplo das redes sociais, né? Você diz qualquer coisa, você põe uma roupa que a pessoa não gosta, ela acha um motivo para te odiar. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa me dizendo que eu devia ter vergonha de ser gordo e mostrar minha cara na internet sendo gordo. E eu disse para a pessoa, olha, eu sinto muito, mas eu não tenho facilidade para engordar. Eu preciso gastar muito dinheiro e comer muito, me obrigar a comer muito para me manter gordo, porque eu gosto de ser. Então, enquanto você acha que é feio, eu acho que é bonito, é uma coisa que eu persigo, esse físico. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, para a gente não demorar muito tempo nessa história? Se todo mundo fosse pintado de azul, a gente ia achar alguém ia achar um outro motivo para odiar, né? Então, o mal está em quem odeia, né? Não é o motivo do ódio. O motivo do ódio ele vai sempre achar algum. Entre os cristãos, os protestantes, em alguns países, matam católicos matam protestantes, entre cristãos e muçulmanos. Então, assim, as pessoas procuram um motivo, às vezes usam até Deus como motivo para se odiar. Então, é isso que tu está dizendo. Realmente, o problema não é a tua cor, o problema é a maldade das pessoas, né? Perfeito. E aí, contando na sequência da história, tudo que poderia ser dificuldade para mim, questão da dança ser diferente, do meu jeito, da minha corporeidade, da minha ancestralidade, do meu gingado ser diferente, tudo isso, ao invés de ser inibido, ele foi potencializado lá. Ele foi potencializado e em pouco tempo eu já fazia parte do elenco. Eu não esperei muito tempo para fazer parte de um elenco que era muito qualificado, sim. Mas lá, né, nesse lugar, pretos, brancos, vermelhos, azuis, todos estavam juntos, imbuídos de uma mesma causa, de um mesmo propósito. E sob uma mesma luz, que era a luz da Dona Carmen Maria Rosa Machado, né? Então, assim, todos nós tínhamos esse impulso, essa empolgação. E aí o Rossano diz que na adolescência nós já produzíamos nossos sonhos, já encaminhávamos nossos futuros. Eu muito mais, hoje eles dizem eu muito mais, por quê? Porque, enfim, a vida me conduziu para que esse fosse realmente, porque era para mim, meu destino, o universo me encaminhou para isso. Então, mas não foi fácil, né, Robson? Não foi sem trabalho, não foi sem sacrifício. Aí está a chave disso. O destino me encaminhou para isso, porque eu estava preparado para que isso acontecesse. Então, como que eu estava preparado? Porque, cara, eu estava passando, eu passei por dificuldades. Então, assim, nessa adolescência aí, enquanto outros tinham bons professores contratados,
Nós fazíamos as nossas danças, nós estudávamos as nossas danças, nós produzíamos o nosso conhecimento artístico, nós saíamos de lá atrás do conhecimento, nós íamos perguntar a professores conceituados como funcionavam as coisas, motivados pela professora Carme, mas muito pelas nossas indagações, pelas nossas inquietudes da época, porque nós nos reuníamos já, e aí o Rossano disse, porque nós, numa conversa, num encontro nosso na casa de uma amiga, nós éramos adultos naquela época e não sei o quê, adultos com 13, 14 anos, Rossano. Daí ele pensou, realmente não, né? Nós tínhamos 13, 14 anos, nós varávamos a madrugada com muitos livros na casa da dona Carme, com diversos colchões espalhados pelos cômodos da casa dela, para no outro dia irmos passar para nossos colegas aquilo que nós tínhamos desenvolvido naquela madrugada. Então, enquanto uns dormiam, nós fazíamos a história. E isso não é brincadeira, não é um discurso motivacional, é um discurso da realidade do que nós fizemos. Nós virávamos madrugada estudando, vendo vídeos de outros países, de danças que a gente nem sabia como acontecia. E assim a gente foi construindo a nossa caminhada. Então, nós não tínhamos medo de estudar, porque nós estudávamos as nossas danças e nós não tínhamos medo mesmo, porque nós íamos dormir 5 horas da manhã, no outro dia tinha aula. No outro dia tinha aula e nós passávamos o dia e à noite nós tínhamos ensaio. Quantas vezes não foi, Rossano? Nós chegávamos demolido no ensaio. E aí, para completar, como eu disse, a minha casa era do outro lado da cidade. E a do Rossano era na metade desse caminho. Então é importante falar isso. Nós saíamos do CTG, muitas vezes não tinha mais ônibus. E nós caminhávamos do CTG, que era no bairro industrial, o bairro do Armor, lá onde era o frigorífico, e nós caminhávamos até o outro lado da cidade, porque eu morava praticamente no Prado, que é o outro lado, caminhando. Nós éramos jovens pré-adolescentes, adolescentes, no máximo dos máximos, aos seus 15, 16 anos, no máximo dos máximos, né? Nós fazíamos todo esse trajeto, esse percurso, conversando, dialogando. Quando não sentávamos em alguma esquina e ficávamos falando, planejando o futuro, planejando vitórias em eventos que nós iríamos participar, planejando vitórias na vida, mudança nas consequências do que nós estávamos passando nas nossas famílias. Então, assim, essa construção não é fácil. Não é simplesmente ser o negrinho, estar no lugar certo, ser o negrinho que é amigo de todo mundo, estar no lugar certo que a oportunidade vem. Não, senhor, não foi assim. Paralelo a tudo isso, surgia um concurso para qualquer coisa, lá estávamos nós no ápice da nossa fome de participar de tudo, nós íamos. E eu não estou falando concursos de tradicionalista, nós fazemos concurso para abrir aqui, potencializava concurso para adolescentes, nós estávamos lá, era ESA, era SpaceX, fomos para Porto Alegre, para o Colégio Tiradentes. Então, assim, paralelo a atividade do tradicionalismo, nós tínhamos muitas coisas que nos encaminhavam. O Rossano, com as atividades, né, campeiras, cuidando dos cavalos, toda a função da lida. Eu ainda inventava banda de pagode e tudo mais, tocava bateria. Então, assim, os degraus que a gente foi subindo foram, num momento, imperceptíveis para nós. Só que, quando chegou o momento que a vida iria nos empurrar para alguma coisa, com certeza ela não nos empurraria mais para trás. Porque eram muitos degraus para cair. Mesmo que a gente caísse, cambalearíamos e voltaríamos à frente. Robson, legal tu fazer todo esse resgate aí de coisas que eu até já nem lembrava, né?
mas é importante porque eu acho que de tudo isso que tu contastes aí, né, era um tempo preenchido na adolescência, né, que tu falasse em estudos, né, mas era um movimento cultural que ajudou a preencher aquela adolescência numa região de fronteira, numa região de interior, né, de poucas oportunidades, né, e que outras coisas poderiam ter surgido nesse caminho, né. E aí tu diz, eram imperceptíveis na hora, mas hoje quando a gente olha para trás, a gente se dá conta que todo aquele tempo dentro desse movimento, né, dentro de um centro de tradições gaúchas, né, participando de inúmeras atividades, eles foram muito importantes nessa caminhada, né. E hoje, quando a gente olha assim, o Robson coreógrafo, né, a gente sabe que tem essa caminhada e hoje assim tão, eu tenho orgulho de ser teu amigo, né, por saber assim dos inúmeros trabalhos que tu vem desenvolvendo ao longo desde aquele tempo, né, e aí de livramento para o mundo praticamente, né, porque hoje tu é muito reconhecido no Rio Grande do Sul, no Brasil, e já tivesse a oportunidade de sair do país também, né? Isso que enche de orgulho, né? De ter participado daquele momento. E tudo isso, que nem eu disse, a questão de chegar a hora de mudar, de sair, a gente começou escolhas de faculdade, de que curso a gente faria, erramos, voltamos, refizemos, desistimos, cara, e na minha história, a questão da mudança para Pelotas é algo incrível, porque do nada, assim, surgiu um curso para fazer, um concurso aprovado num concurso que não teria. Na época era uma coisa assim, tá, eu era um suplente esperando vaga e resolvi que tinha aquele curso, eu ia aproveitar, ia fazer o curso, e quem sabe, estando lá em Pelotas, né, não seria chamado, né, sendo suplente do concurso. E isso já aos 22 anos, 21, 22 anos, né, e eu fui, e como eu fui é muito engraçado, porque nós estávamos conversando e o curso era daí uma semana ou 2 semanas à frente, e aí conversando, o Lacha, meu primo, o Fábio Ricardo, né, o Lacha brincou assim, cara, fulano tá indo para Pelotas amanhã ou depois de amanhã, ele te dá uma carona, se tu vai ir, vai mesmo, aproveita e vai, sabe? Aquela brincadeira que tu faz assim, tu tá dizendo que vai, mas tu não vai ir, então, se tu é bem macho, vai, né? E eu, cara, vai, me dá uma carona, vou, fui, sem com o perdão da linguagem chula, sem um puto pila no bolso, né? Né? Para variar, sem um pila no bolso, fui para Pelotas, para casa dos meus tios, tio Roberto e a tia Nida, né? São pessoas importantíssimas na minha vida, exatamente por essa fase, por essa transição. E eu fui para Pelotas aguardar, para fazer o tal do curso, para aguardar o momento, e aí chegou um ponto. Surge o CTGs. Chegou o ponto que eu não tinha dinheiro para ir até o curso que eu ia fazer. Eu não tinha dinheiro da passagem para ir até o curso. Então, a pezito. E aquilo começou a me dar um desespero, porque, cara, eu já estava de favor na casa dos meus tios. Meus tios, assim como nós, são pessoas, né, de condições, poucas posses, né? Graças a Deus, vivem bem, né? Mas nada para sustentar mais um filho que já está de favor em sua casa. Já me sustentavam com a questão de alimentação e moradia, imagina mais despesas, e aquilo me incomodava. E nisso eu fui até uma escola de dança, nessa escola de dança eu me ofereci para atuar como monitor, que era uma vaga que tinha, e pouco tempo depois, um dia estou saindo da escola, encontrei o Rinaldo Souto Oliveira, e ele me abre as portas dos CTGs, de um dos maiores CTGs, né, do Rio Grande do Sul, do CTG Coronel Tomás Luiz Osório, em Pelotas,
para eu participar. E lá no Tomás ele me desafia, praticamente, a montar uma coreografia para um grupo que ele tinha na capital. E ele disse assim: se tu acertares o trabalho, nunca mais tu vai parar. E eu disse: então tá, então eu vou. Então tá, leva para casa esse CD aqui com essa música, estuda e depois a gente conversa. Eu levei o CD, a música não me chamava atenção e tudo mais, até que o dia de nós conversarmos, eu fui no apartamento que ele morava e aí ele estava escutando um outro CD lá e uma música veio, A Luz. Rancho de Luz era a música. E aquela música ali, eu disse: Rinaldo, e essa música? Daí ele me falou diversas coisas sobre a música, e eu, tá, então podemos fazer essa? E ele, sim. Naquele dia, nós definimos o que seria o meu primeiro passo profissionalmente, como coreógrafo profissional. Porque definimos a música, a temática que seria trabalhada, quais os passos que nós daríamos na construção desse trabalho. E o que o Rinaldo disse para mim, para a montagem dessa coreografia em relação à movimentação de danças foi: tudo aquilo que sempre te disseram não faz, eu quero que tu faça. Quer colocar movimentos do balé? Coloca. Quer colocar movimentos do flamenco? Coloca. Usa tudo que tu tem de conhecimento, desde que seja adequado à temática, que a gente consiga transparecer dentro dessa coreografia. Só tem um detalhe: tu não vai ter que só montar a coreografia, tu vai precisar preparar esse grupo para vivenciar isso. Resumindo, eu levei mais de um mês para construir uma coreografia com esse grupo, porque veio toda uma preparação corporal. O grupo era um grupo já de pessoas que dançavam há muito tempo, mas num outro estilo de dança. Então eu teria que alinhar aqueles corpos para um estilo mais clássico. Então veja bem, aquele guri que saiu da vila, aquele guri que dançou no CTG Princesa Isabel, passou pelo Pitangueira, passava a dar instrução, passava a moldar corpos para apresentarem-se no maior festival da América Latina. E isso foi o que aconteceu. Eu não havia concluído o trabalho do Madrugada Campeira e eu já tinha propostas para fazer outros trabalhos. Porque, dado a todo o convívio, o ambiente que foi criado em torno dessa montagem da coreografia. Um detalhe muito importante a se falar: eu fui para Porto Alegre e eu ganhava uns pila para viver em Pelotas, tá? Já estava assim, tipo assim, defendendo as minhas passagens, uma coisinha aqui, outra ali, nada mais que isso. E eu fui para Porto Alegre, a convite do Rinaldo, sem saber como seria, porque ele disse para mim assim: tu vai receber, tá? Mas eu não sabia como eu receberia, qual o valor e como seria aquilo. E eu fui para Porto Alegre, fiz a primeira semana, tudo mais. Quando termina meu trabalho da primeira semana, no domingo, que eu tenho que retornar para Pelotas, eles vão me levar à rodoviária de Porto Alegre e, antes disso, a dona Dalva Couto me chama para me dar, para me entregar, e me entrega um envelope com o dinheiro, assim: tá aqui o teu dinheiro, das tuas despesas, coisa e tal, parará. E eu, tá bem faceiro, peguei, vou voltar para casa, né? Tá aqui a passagem e o teu dinheiro das despesas. Tranquilo, beleza, né? Vou voltar para casa agora, pegar esse dinheirinho aqui, guardar, né, para a passagem da semana que vem, né? Tudo mais. Quando eu chego em Pelotas, que eu abro o envelope, me deu um estado de nervo, porque a mulher me deu o dinheiro errado, ela me pagou errado, meu Deus, eu não tirei um centavo daquele dinheiro, com a exceção do valor da passagem da outra semana. Cheguei lá e disse: dona Dalva, eu acho que a senhora me deu o dinheiro errado. E ela disse: por quê, Robson? Porque eu acho que tem mais dinheiro. E ela assim: como assim? E aí ela disse assim: quanto tem? E eu falei o valor, não lembro a época, né?
E aí ela diz assim, não é isso mesmo, Robson, é o valor das tuas despesas, tem a tua despesa disso, disso. Aquilo assim, cara, eu ganhei naquele final de semana quase o valor que eu ganhava por mês. Mas tudo bem, eu digo, tá, beleza, eu digo assim, nesse próximo final de semana agora, né, tá tranquilo, já peguei o dinheiro, então ela já me pagou. Daí não perguntei sobre o que é, respondi aquilo, né? Voltei, a mesma coisa, daí ela me entrega, daí ela fala, não te esquece, não demora a terminar aí, porque tu tem que ir embora, né? Tem que pegar o ônibus de volta, e eu tenho que acertar contigo, e eu vou me embora antes de vocês daqui, né? Fulano vai te levar para a rodoviária. Tá, beleza. Eu digo, ela vai me dar minha passagem, eu vou embora para casa, bem faceiro, né? Eu já faceiro, terminei meu ensaio, e ela volta com um outro envelope. Daí eu digo, não, dona Dalva, ó, dona Dalva, não é assim e tudo mais. Resumo da história. O trabalho que eu fazia, eu não tinha noção da grandeza naquela época. Porque quanto valia, claro que não tinha a mínima noção. E é engraçado porque o Rinaldo brinca comigo e ele falou para mim, eu sou ainda, né? Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo e tão pouco da qualidade do que eu estava fazendo. E tranquilo, eu era o Feijão, né? Lá de Livramento, Neguinho, né? O Negão, né? E o Rinaldo me chamou e disse para mim assim, cara, tu precisa ser o Robson Cavaleiro, o artista que tem todo esse talento, na condição desse talento. E não tem problema de tu ter a tua humildade. O problema está em quem enxerga. Porque no momento que eles não te respeitarem como tal, teu trabalho vai ruir, sabe? E, cara, aquilo foi doloroso num primeiro momento, porque eu precisava fazer aquilo. Era importante que eu fizesse, porque diferente de eu chegar numa escola de dança e dar a minha aula, de eu chegar numa universidade para dar a minha aula, eu chegar dentro de um local onde as pessoas se divertem para dar uma aula e eu me igualar a elas, amanhã eu já não tenho mais esse respeito. Eu já não vou, principalmente na construção dessa carreira, né? Que era muito difícil. Paralelo a isso, eu fazia inúmeros cursos, eu estudava muito, eu ia atrás de muita informação. Robson, agora que tu tocou no assunto onde eu queria te perguntar, né? Esse teu primeiro trabalho levou 1 mês de construção, né? Eu já participei de trabalhos teus como dançarino e como amigo, e às vezes até ajudando com as ideias, enfim, né? A gente já fez algumas coisas juntos, né? E hoje, num final de semana, numa noite, em 2 noites, tu consegue deixar uma coreografia não lapidada, mas pronta, né? E isso vai muito da tua experiência profissional, né? E aí, então, prepara os peões, né? Os homens, as prendas, né? As mulheres, e tu traz movimentos prontos para todo mundo e cria. Como é que é esse processo de construção, Robson? Conta um pouquinho para nós aí, que é fantástico de vivenciar isso, assim. Perfeito, Rossana. Era exatamente aí que eu ia entrar. Esse processo da primeira coreografia durou 1 mês. E na conclusão desse trabalho foi que aconteceu isso, que o Rinaldo me chamou a atenção, porque precisávamos concluir esse trabalho, né? E do jeito que eu estava conduzindo, com a tranquilidade que eu estava conduzindo, e não era simplesmente a construção, a montagem da coreografia, era a formação de uma identidade de dança para um grupo. Não para um dançarino só, mas para um grupo. Então, existiam diversos fatores que na época eu era um estudante de dança, eu era um curioso conhecendo outras coisas na dança. E uma coisa importante é que
nesse período de ir de iniciar o trabalho, é que minha professora chegou e disse para mim: não basta só o teu talento, tu precisa estudar. Porque se tu tiveres o teu talento potencializado pelo conhecimento, pelo estudo, com certeza, não sei se foram essas as palavras, mas era isso que ela queria dizer. Com certeza vai ser um impulso gigante. E foi o que eu fiz. Eu concluí aquele trabalho. E eu concluí o trabalho numa madrugada. O CTG, o nome do CTG era Madrugada Campeira. E pasmem, nós concluímos o trabalho numa madrugada. No dia seguinte, na pressão do Rinaldo, o grupo foi apresentar. E a apresentação foi fantástica, as pessoas aplaudiram efusivamente. Eu não tinha passado por aquilo ainda. E dali eu percebi que era muito importante essa construção. E esse conhecimento. Então, a parte do estudar, de fazer os cursos, de buscar um curso de graduação, de buscar uma formação que me conseguisse me dar essa condição, né, de formatar os trabalhos com toda a autonomia e praticidade. Foi quando vieram as técnicas da composição, que veio a parte de ir ao seminário de dança, participar, fazer aula com coreógrafos internacionais de grandes eventos, a professora Eva, vai me fugir o nome, porque já veio Eva Schuh na cabeça, que não que era coreógrafa da época da equipe ucraniana de ginástica rítmica, uma senhorinha que todo o preconceito do mundo, quando eu olhei para ela, achei que ela não ia conseguir dar 2 passos, e quando ela preparou o corpo, que ela armou a posição e começou a trabalhar, aquilo foi transcendendo. E a partir disso, então, as construções, a questão da escrita da coreografia, a questão do mapeamento da dança, a questão de uma formação de um conceito de trabalho. A partir de então eu criei a minha técnica. E a minha metodologia, a minha prática aliada a todas as teorias que eu trazia comigo, eu formatei um trabalho que todo mundo se espantava comigo, porque eu conseguia... Então, Robson, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Então, na verdade, quando o Cláudio diz assim, tu hoje consegue fazer uma coreografia em um dia, não é verdade. Tu monta uma coreografia hoje em 40 e poucos anos, né? Porque, na verdade, é o acúmulo de toda essa história, experiência, vivência, estudo, treino. Então, quando diz assim, eu fiz isso nesse fim de semana, não é verdade. Tu fez isso em 40 e poucos anos. É o acúmulo de tudo isso, não é verdade? Perfeito, e exatamente isso eu comentava com um colega esses dias, Ozelito, que quando ele falava, porque tu vê, para nós a pandemia nos judiou muito, para mim a pandemia me judiou muito, porque hoje eu estou fazendo um trabalho que eu demoro a fazer e tudo mais, e trabalhar com a dança, trabalhar, ensinar, montar as coreografias, ensinar a dança, para mim é muito fácil, né? É algo que eu faço tranquilamente, é muito fácil, então eu ganho, e aí foi quando ele falou a frase terrível para qualquer profissional, né? Que é como fazer uma roleta russa, quando um profissional fala que ele ganha o dinheiro dele de forma fácil, né? Não E desfaz, exatamente, desfaz da construção que ele teve nos anos de estudo, de aquisição de conhecimento, de maturação desse conhecimento e aplicação de todas as técnicas que ele conheceu. E a verdade, Robson, é que, por exemplo, eu vendo um show de dança, eu estou só me divertindo. E você vendo um show de dança, você está trabalhando. Porque tu vai estar observando o que as pessoas estão fazendo, os movimentos dela, o sincronismo com a música, não sei o quê. Então,
quando eu estou me divertindo, tu estás trabalhando. E isso não é contabilizado na hora que eu vou te pagar, né? Eu vou te dizer assim, tu me fez isso nesse final de semana, mas eu não estou pagando todas as horas que tu foi para um show de dança, não para se divertir, e sim para aprender aquela coreografia e fazer a minha e montar para mim aquilo que eu estou te pagando. Então, assim, nosso tempo está quase acabando, Robson. E aí eu queria só que antes da gente encerrar, a gente falasse um pouquinho daquilo que tu estava dizendo para a gente nos bastidores, sobre os próximos passos, o que vem aí, né? A reentrada da galera na escola, esse teu projeto novo, né? Que dá uma pincelada para a gente, conta para a gente como é que vai ser isso. Então, assim, Infelizmente, a gente teve que fazer esse corte porque o nosso tempo está quase acabando. Não, perfeito, Mas me Ozelito. conta um pouquinho agora, né? Passada a pandemia, como é que a nossa vida vai ser daqui para frente com o Robson? Isso aí. Esse engate da história, da sequência de tudo isso, né, vem nesses próximos projetos em que eu já estou inserido. O primeiro projeto que eu comentava nos bastidores com vocês, que é uma grande honra e que com certeza, é um prêmio, né, por toda essa dedicação, por todos esses anos, que é participar do livro da Liliana Cardoso, né, que é a patrona dos festejos Farroupilha, e irá lançar um livro no dia 20 de setembro, do qual eu tenho um texto, né? Antes era um artigo e no domingo eu resolvi mudar para um texto, porque no artigo eu contemplava muitas pessoas, né? Muitos teóricos, muitos profissionais da dança que com certeza contribuíram para a minha formação, mas não contribuíram para o meu afetivo. E quando eu mudo do artigo para o texto, eu me sinto feliz, porque eu contemplo pessoas como a Carmen, eu contemplo pessoas como o meu tio Antônio, eu contemplo meu irmão, meus primos que dançaram ao meu lado, porque, afinal de contas, eles fazem parte dessa história, dessa construção da matriz negra no gauchismo, da minha matriz negra no gauchismo, de um negro que sai da Vila Soares, em Santana do Livramento, da Praça Artigas, passa pelo Princesa Isabel, pelo Rincão da Carolina, e conhece a Alemanha, conhece a Espanha, conhece a Turquia, conhece o Catar, a Argentina, enfim, diversos países, graças a essa dança. Então, contempla isso nesse texto. E o outro projeto bem interessante, que esse foi criado por mim e pelo Tony, é a Retomada, que é um projeto que pós-pandemia, ou entre aspas pós-pandemia, né, porque a pandemia não se extingue, mas um projeto de retomada das atividades, agora ainda nesse processo de pandemia, onde nós reunimos diversos profissionais da área da saúde, da psicologia, da educação, da dança, para trazerem informações para professores que tenham interesse de retomar suas atividades, para fomentar esse retorno, dando a esses professores técnicas e métodos que eles possam usar durante essa preparação, porque antigamente não, antes da pandemia, nós tínhamos uma forma de trabalhar com os alunos nas danças gaúchas. Nós tínhamos um formato que ele era pautado numa preparação para competições na sua grande maioria. E esse formato, ele despendia de uma preparação física e psicológica dos alunos que já estava praticamente formatada neles, que já era do dia a dia, pois o ciclo nunca tinha sido interrompido. Mesmo que esses alunos fossem novos, eles eram inseridos num grupo que já tinham pessoas que conviviam com isso. E agora são mais de 18 meses que nós estamos distantes dessas práticas, distantes do tablado do CTG. Então, a Retomada é um programa de auxílio ao retorno do trabalho com as danças tradicionais, onde diversos especialistas vão falar e trazer
informações para esse retorno com segurança e eficácia. Que bonito, que bonito. Acho que os projetos agora é isso, né? É retomar mesmo, é recomeçar, né? Aproveitar essas crises que a gente viveu, porque não foi uma crise só, né? Foram várias crises no mesmo momento, e construir esse futuro. Eu queria te contar, não sei se tu sabes, eu sou cimarucho, nasci cearense, cresci maranhense e estou envelhecendo gaúcho. Sou de uma família pobre, eu cresci numa grande favela, hoje já é um grande bairro, né? Com o tempo se foi melhorando e hoje é um grande bairro, mas era uma favela e a gente não tinha nem água encanada, carregava água na cabeça e tal. E eu dançava valsa. E eu não sei se eu sei dançar valsa, mas o pessoal gostava de me ver dançando. E aí eu era convidado para os bailes de debutantes das famílias ricas de São Luís. Então, era a única chance que um garoto pobre tinha de comer comida chique, de estar nos grandes hotéis, sabe? E era realmente a dança me oportunizou conhecer um monte de coisa que, graças à minha mãe, que deu educação suficiente para a gente saber sentar numa mesa, né, e usar os garfos direito, mas a dança não era a minha profissão, mas era uma forma de um menino pobre poder frequentar as grandes rodas, né, as grandes festas da alta sociedade de São Luís, graças à valsa. Não, volto a dizer, acho que não danço bem, mas dançava bonitinho, assim, agradava. E é isso, eu acho que essa conversa me trouxe essas memórias, assim, que é bem legal. Essa memória, ela é se tirar da tua pessoa e colocar num ícone da dança, é a pauta muito repetida pelo Carlinhos de Jesus. Então, quando a gente fala em dança como agente da cidadania, ela nos colocou, ela pode colocar qualquer ser humano, basta que se adeque ao espaço onde ele está convivendo. Então, para mim, isso é uma parte importante da vida de qualquer um. Então, talvez as pessoas olhem, não, mas ele está falando isso porque ele é profissional, porque ele ganha vida com isso. Sim, eu só ganho a vida com isso porque a dança me oportunizou ganhar vida com isso. Porque a dança abriu portas. A dança fez com que toda a formação psíquica, motora e também social, a minha, fosse de um cavalheiro, não só no sobrenome, mas na vivência, na atuação, porque eu tinha esse preparo para isso, como tu disseste igualmente a ti, de poder me sentar em qualquer mesa, em qualquer local, de um hotel 5 estrelas no Catar a uma casa na favela no Rio, independente disso, ou na Portelinha aqui em Tramandaí. Então, é isso mesmo. Robson, a gente está quase encerrando, né? E tu tocou aí uma pena que foi no final, né? Tu falou do Carlinhos de Jesus, né? E começasse na cultura gaúcha, mas assim, eu sei, né, que tu já, sei lá, passeasse por todas as áreas que a dança pode levar, né? Contemplar, né? Desde espetáculos de balé, espetáculos teatrais, musicados, né? Com o próprio Carlinhos de Jesus fazendo alguns trabalhos, né, participou do carnaval, de uma série de coisas, né, Robson? Então isso te faz um artista completo, né? É compositor, é músico, é dançarino, é professor de dança. E, Robson, tudo isso a dança te ajudou a abrir essas portas. Mas eu queria que, em poucas palavras, também tu falasse, né? E aí eu vou falar né, como teu amigo, que já tive a oportunidade que tu me desses de poder trabalhar contigo com algumas pesquisas para algumas dessas tuas composições, das portas que tu hoje abre para as pessoas também, né? Que eu acho que isso é muito importante, né? Te abriram portas e hoje tu na condição, né, de pai de família, de avô também agora, e de profissional, professor, hoje muitas portas tu também consegue abrir para as pessoas, né? Cara, e eu acho que esse é o grande prêmio da minha vida. Esse é o grande prêmio da minha vida porque, primeiro,
tudo que eu sempre quis era que alguém me estendesse a mão. Parece até frase de música, mas é a verdade. E eu tive alguém que me estendesse a mão. Eu sempre tive alguém que me estendesse a mão. E, cara, eu não tenho o que reclamar da minha família, não tenho o que reclamar da minha vida. Nós não temos, né, Rossano? Porque um negro pobre na vila, eu tinha tudo que meus amigos que têm uma condição melhor de vida tiveram na infância. Então eu tive videogame, eu tive bicicleta BMX, eu tive mobilete, né? Então eu tive. Então assim, eu sou muito grato pelo que a minha família. E quando eu digo que tudo que eu sempre quis é que alguém me estendesse a mão, eu estou falando das oportunidades de cidadão do nosso tema aqui. Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, num convite que eu não sei como é que surgiu, para um curso de professores do Jaime Arocha, que é um dos maiores professores de dança do salão do Brasil, um dos maiores coreógrafos, no primeiro dia eu estava desistindo, porque eu cheguei lá e eram professores maravilhosos e eu achei que eu não tinha condição. Alguém chegou para mim e disse, fica, aproveita, tira daqui algum proveito. E eu fiquei e tirei proveito. Quando eu cheguei para viajar para fora do país e eu não tinha condições de fazer um visto, alguém chegou e facilitou esse visto para eu poder viajar. Então, hoje, quando eu crio um evento que muitas pessoas pensam assim, o cara está criando um evento para ganhar dinheiro. Não, eu estou criando um evento porque eu queria esse evento onde se reunissem bons coreógrafos, onde trouxesse uma personalidade famosa para poder. Então, como eu criei esses acessos, essas portas se abriram para mim, eu tento com que elas fiquem abertas para as pessoas que estão próximas a mim. E para quem quiser entrar, eu não obrigo ninguém, mas eu tento. E quando as pessoas me pedem esse auxílio, Rossano, cara, meu coração se enche de orgulho e com certeza eu tento estender essa mão. Então, é gratidão, cara. E a gratidão, ela só se dá retribuindo aquilo que tu recebe. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, eu tenho aula daqui a pouquinho, mas eu acho que o sentimento mais bonito que existe na humanidade é o de gratidão. Eu acho que a gente é uma dívida que a gente vai ter para sempre. A gente acha que nunca pagou, né? Porque a gente sempre se sente grato. E é como tu disseste, como eu não posso pagar para aqueles que passaram pela minha vida, eu posso dar para quem vem e criar um ciclo, já que a gente falou de ódio anteriormente, né? As pessoas que odeiam, vamos criar um ciclo de amor, né? Passar esse amor para frente, passar essas oportunidades para frente. Robson, foi um grande prazer te ter com a gente. Se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder fazer essa roda no CTG, todo mundo piochado, e aí a gente vai poder transmitir para o mundo inteiro, mas de dentro de um CTG, conversando de pertinho e tomando esse chimarrão. Muito obrigado por aceitar nosso convite, e vão ter outros, tu não está livre da gente, não. Cláudio, últimas palavras aí para o nosso convidado. Eu queria também agradecer o Robson aí por esse momento, né, e ouvir histórias que eu já até conhecia e outras não, né, mas eu conheço o Robson, né, e essa verdade na fala dele, né, isso é como ele disse, né, essa história que ele contou da dança, da cidadania, das portas que se abriram, isso tem tudo a ver com a vida dele, né, e eu tenho um orgulho de ser amigo e também meu ídolo, né, sou fã dos trabalhos do Robson, né. Robson, obrigado, com certeza num futuro próximo nós conversaremos de novo. Muito obrigado. Um grande Eu que abraço. agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão, amigos.